Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus para falar sobre Marcos 16:16, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Então eu quero falar de batismo, tá, irmãos? Primeiro, Deus é comparado na Bíblia como uma fonte. Aí em Jeremias 17, verso 13, Deus é comparado como a fonte das águas vivas. Então, quando você está buscando água dessa fonte, que significa beber do que Deus tem para te dar, Ele compara com bebida, amém? Você vai receber só coisas muito lindas, como Jesus disse em João 7, 38, Ele disse: quem crê em mim, quem quer, venha a mim e beba. Entendeu? Ele diz: venha a mim e beba. Quer dizer, ele ia começar a pregar naquele momento, tá certo? Então, quando você está ouvindo uma pregação de verdade, ou você está lendo na Bíblia, Deus está falando contigo para trazer água. Água para limpar, para lavar, para purificar, para te alimentar. Você aprende tudo isso onde? Na Bíblia. Irmão, quando eu era um novo convertido, eu tive um sonho, que a Bíblia diz que Deus fala muito em sonho. Foi uma das coisas que Pedro ensinou, alertou, que vai acontecer com todos os que se inserem no verdadeiro batismo, no verdadeiro arrependimento, no verdadeiro cristianismo. Ele disse isso em Atos 2, 17 e 18, que Deus vai dar sonho, visão, revelação. Isso vai ser normal, porque Deus vai querer falar, se revelar pessoalmente, principalmente com aquele que está no profundo, buscando se relacionar com Ele. E Ele vai falar coisas, para nos exortar, para nos ajudar a chegar na meta final, que é a vida eterna com Ele. E antes disso, aqui tem um trabalho para ser feito, tem a santificação que Ele cobra e tantas coisas. Então Ele vai se revelar. Quando graças a Deus até hoje eu tenho um sonho, Deus me dá sonho, quando Ele quer, não é todo dia, mas quando Ele quer, Ele me avisa, me exorta, me alerta, alguma coisa em sonho. Mas certa vez, logo depois de mais de um ano de cristão, eu tenho hoje cerca de 25 anos da minha vida como cristão até hoje, graças a Deus. Quando eu tinha mais ou menos um ano, Deus notou, irmão, que eu era uma pessoa que eu almoçava lendo a Bíblia, eu jantava lendo a Bíblia, eu pregava já, estava começando a pregar, e eu tinha uma sede muito grande de aprender mais, eu queria investigar mais, aprender mais. Então eu tinha muita coisa com a Bíblia que eu queria aprender. Eu anotava versículo e às vezes perguntava para alguém que sabia, para mim tentar saber mais, descobrir mais, porque eu queria me relacionar melhor com meu Deus. Aí Deus me deu um sonho. Eu sonhei que eu estava sozinho no meio do oceano e tinha uma plataforma igual aquelas que tem aqui em Alcântara. Essa semana que vem, a partir de terça-feira, vamos estar gravando direto de Alcântara e vamos estar passando mais uma jornada lá. A gente fica assim uma semana lá, outra aqui, ou 15 dias lá, outra aqui em São Luís, Então, lá tem, quando a gente passa pelo ferry-boat, a gente vê aqueles navios gigantescos no meio do oceano, que vêm de vários países buscar minério aqui no Maranhão, e tem aquelas plataformas onde fica a entrada do minério para dentro dos navios. Mas eu sonhei que eu estava numa plataforma como essa, no meio do oceano, não tinha ninguém, era só eu sozinho. E eu estava com uma Bíblia na mão, no meu sonho. E eu me joguei, no sonho eu me joguei no mar, sem aparelho de escafandrista, aqueles homens que mergulham no profundo é chamado de escafandrista. Aquilo que eles usam é chamado de escafandro, que eles usam para dar respiração debaixo d'água. Mas eu entrei e não tinha nada disso, eu tinha só a Bíblia na mão e me joguei. Cada vez que eu jogava eu ia para baixo,
baixo, segurando a Bíblia, segurando, e aí, até que eu não consegui mais respirar, mas eu não sei, quilômetros talvez, né? Porque tem local no mar que descobriram que tem cerca de 8.000 metros de profundidade, tem deles que tem até mais, mas eu disse não sei quantos, 100 metros, 500 metros, não sei, eu sei que eu disse, quando eu cheguei lá não tinha mais como respirar, aí eu voltei, e pronto, aí eu acordei, aí Deus me deu essa conscientização, que eu estava preferindo estudar mais, gastar meu tempo, dividir meu tempo, com o conhecimento, com a busca da sabedoria de Deus, ou melhor, buscar saber o que a Bíblia diz com respeito a várias áreas da vida humana, que só Deus sabe, só Ele tem para revelar, só na Bíblia você vê, livro nenhum não existe isso, só na Bíblia, e eu estava buscando, e Deus me deu essa conscientização, depois vários e vários sonhos dessa maneira, eu buscando na água, e é isso que Deus quer revelar para nós, irmão, porque Deus quer lavar, purificar, tirar sujeira através da água. Quando você mergulha, você aprende na Bíblia, 2 Coríntios 7:1, que a gente tem que se lavar de toda imundície, purificar de toda imundície. Enquanto que quando a igreja não ensina o verdadeiro batismo, que você daí para frente vai ter que ter um relacionamento com o ensino, é você e o ensino. É você que tem que buscar esse ensino para você, porque você vai depois passar para outro. Como fez a igreja primitiva, como a igreja não ensina, ela é suja, uma igreja é suja, o pastor é sujo, tudo é imundo. Porque o batismo nunca foi batismo. Porque senão, uma das coisas que o mergulho faz é limpar, é limpeza, purificação. Amém? Porque você mergulhou no profundo e descobriu na Bíblia um monte de alertas sobre isso. Que o desviado é um porco, é um imundo, 2 Pedro 2:22, que ele está na lama, o mundo é uma lama, que quando a gente vive sem Deus é uma lama, e o mergulho, uma das coisas do mergulho, para se banhar, para se limpar, amém? Ponto. Então, meus amados irmãos, quero falar sobre essas questões, amém? Então, aqui diz, por exemplo, em Daniel 2:22, que Deus revela o profundo e o escondido. O que é o profundo, irmão? Profundo são duas coisas. É como você vai no mergulho no profundo. Quando Deus sabe que você quer um relacionamento profundo, né? Ou você tem, Deus sabe que você tem um relacionamento, que até alguém entrou aqui, por isso que eu estou fazendo esses gestos aqui, para as pessoas entenderem que eu estou gravando ao vivo pelo YouTube, certo? Então, quando você tem um relacionamento no profundo, como Daniel estava falando ali para um homem chamado Nabucodonosor de Babilônia, que depois a Bíblia diz que ele se transformou num servo de Deus, ele se converteu ao Deus vivo, então Deus estava revelando no profundo coisas para Nabucodonosor de Babilônia. Então, o que é um profundo, irmão? É porque Deus quer mostrar coisas que só quando tem um pregador verdadeiro, como Daniel era ali, um pregador verdadeiro, falando coisas do profundo, que ele sabia que Deus tem esse tipo de relacionamento no profundo, para falar coisas do profundo, que só quem anda na relação com Deus quer e tem, para passar para outro, como Daniel passava para Nabucodonosor, e depois Nabucodonosor fez o quê? Se converteu a Deus. Essa é a história dele aí, que está aí na Bíblia, no livro de Daniel, ponto. Então, Deus revela o profundo. O Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, olha aqui a oração de Paulo, aos Efésios 3:14, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Agora veja esse verso 17, onde eu estou lendo agora. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigado, quer dizer, como uma árvore numa raiz. O que é uma raiz, irmão? Ela vai no profundo buscar alimento. Arraigado é isso. Olha aqui outra simbologia, uma raiz de uma árvore. Nunca você vai ver uma mangueira, uma árvore, você sabe, quanto mais ela cresce, mais ela tem que ter raiz para baixo. Por que lá na Bíblia o cristão é comparado com uma palmeira? Porque palmeira, lá no interior, por exemplo, tem muita palmeira, tem o babaçu, tem o coco comum e etc. Quando vem uma ventania, ela sacode para lá, sacode para cá, mas nunca cai, porque elas são altas, de 5 metros de altura, e lá em cima chapado, carregado de coco, um peso de mais de 1000 quilos lá em cima, porque ele tem raiz. O raiz cada vez está indo para o profundo, não só para o alimento, mas também para buscar água, mas também para se segurar, para se firmar, porque ela vai botar os frutos, que vamos estudar amanhã. Se tu crê verdadeiro para ser salvo, tu tem que botar fruto, como fez a igreja primitiva. Vai ser o tema de amanhã, né? Muita gente crê, mas não vai ser salvo. Já pega meu número aí, 984904763, código do Maranhão 98. Já chama alguém para estar conosco aí, pelo zap. Chama um novo convertido para estudar, envia essa mensagem para alguém, ponto. Então olha só, o Paulo disse, ele estava orando para que você fosse arraigado. A oração de Paulo, todo pastor tem que orar, todo pai tem que orar pelo seu filho, quando ensina a verdade, para que ele busque ser igual uma planta que vai ser arraigado. Aí para quê? Presta atenção, verso 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar arraigado e fundados. Fundado. O que é fundamento? É um alicerce de uma casa. O fundamento é um alicerce de uma casa. Ninguém constrói uma casa sem antes um alicerce, né? Você cava e mete um monte de pedra, um monte de cimento, um monte ali de ferro para fazer aquele fundamento que é o alicerce. Depois construir a casa, mas primeiro tem que cavar para o profundo para fazer o alicerce. Em Mateus 7, Jesus diz, eu comparo o homem, 24 em diante, eu comparo o homem insensato que construiu uma casa sobre a areia. Veio o rio, veio a tempestade, derrubou, a casa caiu. Diz, assim vai acontecer com essa geração perversa. E ele diz, mas eu comparo um homem prudente que construiu sua casa numa rocha, quer dizer, tinha um alicerce super gigante embaixo. Ele diz, veio o rio, veio a tempestade, veio tudo, a casa não caiu porque estava fundada na rocha. Ele diz, assim é o homem que tem sabedoria, que é prudência, que ele aprende na Bíblia a construir primeiro, sabendo que tem que ter o alicerce embaixo. Então o Paulo diz aqui, fundado, fundamento. Por isso que tem um mergulho, descer, né? Como diz aí o pleonasmo vicioso de alguns, descer para baixo, né? Já desce, para subir um novo homem, uma nova criatura. Esse é o projeto do batismo, que lá tu vai aprender na Bíblia que tu tem que destruir teu homem para ser nova criatura, diz a Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então não tem como você estar com uma raiz em Deus, porque buscou o alimento na palavra, que é o próprio Deus, a fonte é Ele. Não tem como você ser alimentado nele e ser velha criatura para sempre, como foi Judas. Então cuidado, porque tem gente que não se batizou para ir para esse profundo, para buscar raiz, para fazer alicerce, e aí ele se desvia, ele vira um ímpio, ele vai e não vai, está na igreja, mas não contribui com nada, ninguém pode contar com nada, só dá o pior, só chega atrasado, vai uma vez, não vai mais. Por quê? Porque ele não teve essa profundidade. Então em Efésios 3, 17 diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados
em amor. Quer dizer, uma das coisas que eu mergulho nas escrituras, na fonte que é Deus, na palavra que só Ele tem. Quem mergulha aprende que você tem que amar. Você aprende a amar teu próximo, você aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. E você, por isso, você quer cada vez um relacionamento, se aprofundar nesse relacionamento. Por isso Paulo diz assim, ó, verso 18, Efésios 3, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento e altura e a profundidade. A minha tradução mais antiga, hein? Profundidade. Ferreira de Almeida, revista corrigida. Que a maioria das Bíblias não existe. Como que eles vão ler isso na Bíblia, irmão? Como que eles vão achar o verdadeiro motivo de um relacionamento verdadeiro, sem a profundidade? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.